Boa noite, tá começando mais um VPQM, o nosso encontro de toda quarta-feira aqui no YouTube. Vocês estão acostumados, né, aos nossos encontros toda quarta aqui ao vivo. Mas durante todo esse mês de janeiro, a gente vai estar com o nosso programa sendo gravado. A gente não tá ao vivo, esse programa é gravado. Eu quero deixar isso bem claro, que a gente tem essa transparência aqui com os nossos telespectadores, porque a gente não vai ter a interação, né? Que é uma coisa importante que a gente tem aqui dos comentários, de você poder mandar pergunta, mas isso também não inviabiliza que você mande a sua pergunta, um comentário. Vai que o nosso convidado pode entrar lá depois e responder lá no nosso chat. Então, pode interagir com a gente, comenta. Eu também peguei algumas perguntas para fazer para o nosso convidado nas redes sociais, mas esse programa está sendo gravado no dia 30 de novembro. Tá rolando o jogo aí Argentina e Polônia. A gente nem sabe o resultado. Estamos aqui curiosos, querendo saber se a Argentina vai classificar ou não, viu? Mas só para vocês saberem. Depois eu vou até perguntar aqui para a Maju e para o nosso convidado quem é que eles acham que vai ganhar a Copa. Porque aí depois, quando vocês estiverem assistindo esse episódio, vocês vão saber quem é aqui que entende de futebol, viu? Mas é isso aí. Boa noite pra ela, o nosso futuro do jornalismo feirense, Maria Júlia, famosa em Cachoeira e adjacências. Boa noite, Maju. Boa noite, Velame. Velame sempre colocando aí essa função especial do futuro do jornalismo feirense. E famosa só na minha rua. Mas, boa noite pra todo mundo. Daqui, diretamente de 30 de novembro, uma coisa meio de volta pro futuro. Mas é isso aí, Maju, quem é nosso... Vocês já estão vendo, mas eu vou fazer aquela pergunta de toda quarta-feira. Maju, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, hoje nós vamos conversar com um dos jornalistas mais queridos da nova geração feirense. Âncora do telejornal de maior audiência da cidade, Adilson Muritiba. Vocês estão vendo ele aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Antes eu quero registrar quem são os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do VPQM, que é o Hub Feira, o Sebrae e a UNEF, estão sempre participando e ajudando a gente aqui a fazer conteúdo em Feira de Santana. Então vamos lá, vamos começar nosso papo aqui com ele, que é formado em letras pela UFES e em jornalismo pela FAT. É uma das principais revelações da comunicação baiana, o principal nome da nova geração do telejornalismo feirense, um cara que eu costumo dizer só tem um defeito, é flamenguista. Adilson Muritiba, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso VPQM. Boa noite pra você, Velame, Maju. Eu vou dizer pra vocês, é um peso mesmo quando ele fala assim, né? Não eu já me senti aqui bem mais pesado, Obrigada. viu? Agora eu lhe entendo, Obrigada. Viu? Mas pra mim é um prazer enorme estar aqui com você, Maju, com o Velame, que é um amigo que eu fiz na comunicação, na vida, e pra mim é uma honra muito grande estar participando aqui do seu programa, ser um dos entrevistados por Velame, ainda mais com uma abertura dessa, a gente chega a ficar um pouco intimidado, mas tô pronto, tô aqui. Antes de começar com o Muritiba, nesse mês de janeiro a gente vai estar, vocês estão acostumados aqui, a gente tem um papo sempre com políticos, né? Um papo mais sério, com políticos ao vivo. Nesse mês de janeiro a gente vai dar uma relaxada, programa de verão, pegada verão, tá vendo? Tá até de dia, né? Aqui. Programa de verão. Então vamos ter convidados de várias áreas. O Muritiba tá começando, que é o jornalista. Então vamos bater um papo sobre comunicação, sobre Feira de Santana. Vamos ter aqui artista, vamos ter influenciador digital. Vai ter uma galera massa aí, viu? Pode esperar e confiar que vai ter uma galera massa pra gente conversar e vocês interagirem também. Muritiba, mas vamos começar. A gente sempre começa querendo saber como é que começou, né? Quando é com político eu falo, como é que a política entrou na sua vida? Não, com jornalista eu quero saber. Quando foi que você decidiu, não, eu vou ser jornalista? Porque você é um cara talentoso, poderia escolher milhões de outras profissões que são mais rentáveis. A gente sabe como é difícil a vida do jornalista. Por que você olhou assim e falou assim, não, eu vou ser jornalista? Rapaz, essa história é engraçada, viu? Porque como você falou, muitas profissões, né? Teste vocacional mesmo em escola, eu fiz vários. Deu tudo que você imaginar aí, de engenharia, enfim, computação, civil. E aí nessa, né, eu procurei assim, qual é a área assim que eu mais me identifico, né? O que é que eu gosto de fazer mesmo? O que é que eu me sinto à vontade fazendo? Então assim, como desde pequeno eu já fazia inglês, né? Já era formado, então pensei, eu gosto de escrever,
gosto de ler, de falar, então vamos procurar alguma coisa nessa área, né? E foi aí que eu pensei no curso de letras, né? Letras com inglês, que é uma área que eu me identifico bastante. Eu cheguei a fazer vestibular em Salvador, passei, mas aí eu fiquei naquela, né? Pô, eu vou pra Salvador, minha família, meus amigos, tudo aqui. Então deixei pra lá, falei, vou ficar em Feira, vou fazer letras, né, com inglês na UFES aqui em Feira. Só que falei, pô, eu vou fazer outro curso também, não vou ficar só com letras não, vou fazer jornalismo. Só que quando eu comecei o curso, eu era tipo assim, 80% letras com inglês, 20% jornalismo. Eu gostava de inglês, eu tinha vontade de ensinar. Então, assim, era como se letras fosse o titular e jornalismo reserva. Eu estava ali empenhado em letras e fui fazendo o curso de jornalismo. Até que, né, durante aí a vida acadêmica foram surgindo as oportunidades. E a história é engraçada pelo seguinte, eu fazia, né, o curso de letras e de jornalismo e surgiu uma oportunidade, não sei se vocês lembram, numa sucursal que tinha aqui da Record, né, para fazer estágio. Aí minha coordenadora na época me indicou, né, para fazer esse estágio e eu fiquei feliz da vida. Eu falei, pô, eu vou pra Record. E aí lembro que fiz uma semana de teste, tudo direitinho. Fui até para Salvador para poder assinar o contrato de estágio. Tava super empolgado, super animado. Aí contei pra Deus e o mundo, falei na família e tudo mais. Minha mãe ligou pra um, ligou pra outro. Ó, o Juninho vai começar na Record e tal. Eu sei que eu já tava assim, tipo assim, fiz a semana toda de teste e na segunda-feira ia começar. Quando chegou na sexta-feira, nunca esqueço. Aí o telefone tocou, avisando que a sucursal tinha fechado. Como é que fica a minha cara agora? Que eu contei pra todo mundo, mano. Mãe, ó, fechou. E aí depois que começou, né, segunda e terça, o pessoal, sim, cadê? Não entrou não? Aí, não, veja bem. Então fica essa dica, né? Nunca contem nada antes da hora. Deixa acontecer primeiro. De preferência, deixa acontecer um pouquinho pra depois contar. Porque esse negócio de contar antes, de antecipar a vitória, a conquista, não dá certo. Então essa foi uma grande lição que eu tive na minha vida. Quanto tempo depois você acabou indo pra TV Subaia? Porque eu falava assim, não, a Globo ficou sabendo que eu ia pra Record e atravessou e me contratou. Pior que não. Quanto Eu acho demorou? que uns 3 meses depois surgiu, né? Porque a TV, ela pega o contrato de 1 ano com o estagiário e pode prorrogar no máximo para 2. E aí surgiu a oportunidade de estágio. E eu lembro que na época minha coordenadora também me indicou para fazer, né? E quando eu fui lá para a TV, principalmente que eu vi que tinha outras pessoas lá para fazer também, eu olhava assim, pessoal com a cara de inteligente, eu falei, vixe, que essa menina aqui eu não... essa aqui eu não supero não. Mas enfim, tinha outras pessoas lá e aí eu fui. Aí eu lembro, né, que Marcílio, que hoje é meu chefe, me recebeu na sala e conversou um pouquinho comigo, me fez umas perguntas e me colocou para fazer uma redação lá na redação, né? E aí sentei, escrevi meu texto lá e tal, beleza, fiz. Aí fui, né? Não tava com essa esperança toda, porque pra mim era uma coisa do outro mundo. Eu não tenho, assim, influência, não tenho ninguém na família que é comunicador, não tinha um peso forte, assim, apesar que minha coordenadora me indicou pro estágio na época. Eu sei que passaram, acho que umas 2, 3 semanas, eu tava voltando da UFES, e aí ele ligou. Aí ele ligou e falou, ó, aqui é Marcílio, nós vamos fechar com você. Aí eu falei, uxi, deu certo. Então, assim, não esperava. Foi uma notícia muito boa quando essa vaga de estágio, né, surgiu assim. E foi o ponto de partida. Porque eu estava envolvido no curso de letras, fazia também jornalismo na FAT, e aí veio o estágio da TV. Então, a partir daí, minha vida virou uma loucura, né? Porque, tipo assim, eu acordava pela manhã, aí já ia pra TV, o estágio era pela manhã, 7 da manhã. Eu saía 1 da tarde, 1h30 já tinha aula na UFES, então era saindo de um indo pro outro. E quando acabava a aula na UFES, eu já emendava na FAT. Então era uma jornada tripla que, vou dizer pra vocês, viu? Ainda bem que já passou, porque se fosse pra fazer de novo, é aquilo, a gente tava no pique na época, e eu fui fazendo. E foi aí que eu comecei, né, essa jornada. Então aí. foi quando você entrou na TV Subaé que você começou a enxergar o jornalismo como prioridade. Tipo, Isso. até então você queria ser professor, tava lá no curso de letras com inglês, pra seguir aquela carreira. Mas aí quando você entrou na TV, a chave virou. É porque você começa a vivenciar, né, o dia a dia.
pra mim, né, eu lembro que você vê como uma coisa marca, né? Minha função era o seguinte, como estagiário quando eu comecei, eu era meio que ficava ali com um telefone, né, para receber as chamadas, as pessoas que, por exemplo, querem matéria na TV. Elas ou vão lá na portaria e vai alguém atender, nesse caso era eu, ou então liga, né, para poder pedir matéria. Então eu ficava filtrando e-mail, ligação, gente indo lá para poder ver o que era problema comunitário, o que dava para transformar em matéria, não dava. E também pegava as notas, né? Por exemplo, teve um incêndio numa casa. Aí o pessoal, o editor do jornal falava assim, Adilson, vê o que o Corpo de Bombeiros diz sobre esse incêndio. Aí eu pegava, ligava pro Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros disse que foi por conta do fio do telefone. Sei lá. E aí, pronto, passava isso pro editor. Aí eu lembro, a primeira, né? Que quando peguei a nota e tal, passei pra editora, que Madalena foi lá no jornal. Aí falei, o incêndio foi causado por conta do fio do telefone. Eu fiquei, meu Deus, fui eu que peguei essa informação. Então, a primeira vez que saiu alguma coisa que eu tinha escrito lá e passado, pra mim já foi assim, o olhinho brilhou. Falei, sabe quando acende aquela luzinha ali? Eu falei, não, é por aqui mesmo. Então, assim, esse foi o ponto de partida, foi o começo de tudo, né? Então, aí, de estágio na produção, eu sempre gostei muito de futebol, e eu comecei a pedir para acompanhar, né? Tinha o nosso repórter na época, o Fernando Moreira, que queria fazer os jogos, e aí eu falava com o chefe, será que não tem como eu ir não, pra eu ver como é e tal. Eu queria ver o jogo também, mas eu queria aprender, né? Então eu juntei as duas coisas. Eu ia com o Fernando, fora do meu horário, né? Para poder ver como era, aprender, assistir também. E aí fui uma vez, fui duas, fui três. Aí chegou um bendito dia que o chefe falou, hoje você vai sozinho, sabe fazer? Eu falei, mas eu sei, eu vou tentar. Eu veio dizer que não sabia, que nada. E aí fiz a minha matéria, né? Eu lembro que não podia ter a voz do estagiário, então eu fazia uma matéria com a minha cara, que tipo assim, lia Taíque. Então ela lia do jeito dela e ficava um negócio meio esquisito, né? Porque a gente tem a nossa identidade. Eu meio que tava desenvolvendo a minha ainda, mas fiz muito isso. E aí fui fazendo, né? No começo era quando aparecia um jogo ou outro, aí o repórter faltava. Aí o chefe, não, vamos botar a Dilson ali pra ir. Então, aos pouquinhos, além de fazer a função, né, da produção lá, que era estagiário, eu comecei uma vez ou outra ir ali pra rua, fazer matéria e tal. E foi então que despertou aí o interesse e ele um dia me chamou pra ser repórter lá da TV. Aí você foi efetivado repórter e depois você virou o apresentador do jornal mais importante da TV Subaé. Como é que foi? Eu lembro do dia que você me chamou meio de segredo assim. Um dia lá eu cheguei pro Baba mais cedo, aí ele me chamou segredo total. Elami, rapaz, eu vou apresentar o jornal. Falei, pô, que massa ali. Tô com medo, não sei se vai ser bom. Claro que todo mundo bota na maior pressão, claro que vai ser massa, tal, não sei o que. Ele todo receoso, tal. Mas como foi, velho? Porque assim, eu sei da sua paixão do negócio, tal. Como é que você recebeu isso? De, pô, com pouco tempo, a gente pode dizer que é pouco tempo. Você não tá lá. Quanto tempo de repórter você ficou? Estagiário? Quanto tempo? Estagiário, fiquei 1 ano e meio, mais repórter, ou menos. 2015. Aí, mais 5 anos. Contratado. E depois você já virou. E aí, vou pra 2 de apresentador. Que foi meio que na pandemia. Na pandemia, não é? foi. Como é que foi essa virada de chave, assim, repórter? Porque, pra você que tá assistindo, parece que é a mesma coisa. Né? Quem tá assistindo pensa, é a mesma Mas não coisa. É mesmo. Só que é muito diferente. É uma pressão dentro do estúdio muito maior do que você tá na rua. Na rua você tá gravando uma coisa, tem uns ao vivo também, mas você tá gravando, você pode errar. No ao vivo, no jornal importante, você não pode errar. É uma pressão muito grande. Como é que você... Eu sei que você tirou de letra, mas você ficou, né, meio preocupado. Meio? Você tá sendo bondoso. Você já ouviu aquela expressão, Maju? Silêncio ensurdecedor. Pronto, foi aí que eu conheci mesmo essa expressão quando eu comecei a apresentar o jornal. Porque como o Velame falou, eu tava acostumado sempre com agonia, né? De estar passando e o povo tá buzinando, ei, Muritiba, não sei o quê. Então, assim, eu já tava habituado com esse barulho. Quando eu me vi naquele estúdio lá, naquele silêncio, eu falei, meu Deus do céu, eu vou para onde aqui agora? Mas antes de começar a apresentar, o chefe já tinha vindo algumas vezes perguntar, e aí, apresentação do jornal, não pensa não? Eu falei, não, que eu na rua mesmo, imagine eu de terno aí, não vai ter nada a ver. Ele chegou a sondar algumas vezes, né? E eu sempre encarei assim com muito, sei lá, não me imaginava lá apresentando o jornal. Eu achava que não combinava muito. Mas aí como
né, começou a pandemia e a gente precisou se desdobrar, muitos funcionários foram afastados, né? Logo no começo da pandemia, todo mundo que era do grupo de risco começou a ser afastado. Então, assim, a gente que tinha uma função começou a fazer várias outras. E aquilo que era meio que uma expectativa, né? Era um projeto de apresentar, começou a virar realidade antes da hora. Então, assim, na época era eu e Miller, né? A gente nunca tinha apresentado, nem eu e nem ele. E começou com o chefe fazendo assim, ó, vai apresentar. Aí botou um mês antes. Aí esse mês foi todo de sofrimento, falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer lá dentro daquele estúdio? E assim, a primeira vez, eu digo pra você, o jornal foi horrível. Eu não quero nem assistir de novo, porque pra mim, acho que é uma evolução constante, né? Mas é exagero dele. Não foi horrível, não. É exagero dele. Só minha família que gostou. Porque Não. eu vou dizer, assistir o jornal, você pega um ano e agora a diferença é grande demais, porque a gente vai se habituando com aquilo ali, né? E eu fui com medo, né? Com receio. Você fica com aquele TP na sua frente, né? Com medo de falar alguma coisa errada. Então você foge do que você já estava acostumado a fazer. As pessoas estranham. E eu mesmo me estranhei bastante. Então, assim, começou de forma esporádica, uma apresentação aqui, outra ali. Quando tinha plantão, fazia o jornal. Até que, né, depois que o jornal, né, a gente recebeu a notícia de que iria ser 100% local, que os chefes me chamaram mais uma vez e falaram que agora, além de apresentar, né, o jornal, ia ficar fixo, que eu rodava, ia para reportagem, ia para apresentação, eu ia ser também editor do jornal. Então, assim, a minha dinâmica mudou completamente. Eu estava acostumado a chegar e ir para a rua de vez em quando apresentar. A partir de agora, não. Eu ia escrever o jornal, É tipo ajudar, assim, ó, é tipo né? o William Bonner. O William Bonner no Jornal Nacional, ele é o apresentador e é o editor do Ele jornal. bota um peso nas falas, né? Pois é, mas sabe Adilson que tá certo. Moitiba é o William Bonner de feira, entendeu? Aí, Adilson, ele coloca o peso, ele coloca. Mas agora ele explicou certinho. É? Foi bem didático. É exatamente Pra isso. galera entender a responsabilidade. Que o pessoal vê assim, ah, não, ele só tá apresentando no estúdio. Mas não é, toda uma construção. É né? isso, a gente chega cedo, né? Eu e mais 3 editoras, e a gente vai dividindo o jornal, né? Por partes. Porque como a gente tem hoje 1h15 de apresentação, você tem ali de 8 até 11, mais ou menos 3 horas. Né? Uma pessoa só não tem condições, 2 também não dá. Então você tem que dividir essa 1h15 entre nós 4, né? E cada um vai pegando um pedacinho do jornal, pega uma matéria ali, um trecho daqui, problema comunitário ali, vai dividindo até que a gente chega até o final do jornal, né? Que é ele prontinho. Mas começou com um BATV de 10 minutos, aí foi para 15, aí depois cresceu para 30 minutos e hoje 1h15 de jornal, né? E assim, eu digo para você, me habituei, tomei gosto de fazer a apresentação, que logo nos primeiros jornais, né, que eu comecei a fazer fixo, os chefes me chamaram também e falaram, ó, quero que você se solte mais. Lembra de você lá na rua, né? Aquele jeito mesmo que você faz. Porque a gente no estúdio, você coloca um terno, você já ganha aquele... Né, parece que você já tá lá na postura, assim, muda tudo, né? Só que o chefe falou, mesmo com terno, mesmo com tudo, seja o que você faz na rua mesmo. Tenha medo de errar não, se errar, errou. Então, assim, essa conversa também pra mim foi importante pra tentar ser o máximo do que eu sou na rua lá dentro do estúdio. Então, assim, à medida que eu fui fazendo e tentando incorporar, né, essa minha pegada que é um pouco mais divertida, é um pouco mais informal também, foi que eu comecei a gostar mais de fazer o jornal. Então, hoje, pra mim, mistura, né, a questão da responsabilidade e também o prazer. Eu me divirto fazendo o jornal. É uma coisa que, assim, nunca me imaginei estar ali, né, apresentando o jornal todos os dias, ainda mais de 1h15, e tá curtindo tanto o trabalho, né, gostando tanto como eu gosto hoje. Então, assim, eu me sinto realizado na profissão. Acho que essa é a palavra. Mas, Muritiba, a gente sabe que você é um apaixonado por futebol, por esporte. Né? Você gosta de todo tipo de esporte. Nunca vi um cara gostar tanto de esporte como esse aqui. Você meio que tem a cara daqueles repórteres esportivos. Você ainda pensa, ou já pensou em algum dia, em seguir carreira no jornalismo esportivo fora da Bahia? Pensar, eu já pensei. Já pensei mais, inclusive, né? Quando a gente... todos os jogos eram meus, né? Eu brigava. Não, o jogo é meu, tenho que fazer. Hoje em dia não dá mais, né? Pra fazer todos os jogos, mas ainda brigo pra fazer um e outro. Mas... esse pensamento que já foi muito forte um dia, hoje eu digo pra vocês que é um pouco menor, né? Eu me vejo aqui acostumado, habituado e feliz com o que eu faço. Então, assim, hoje eu não penso em sair, né, de Feira de Santana, não penso em sair da Bahia.
Gosto muito de representar a feira. Eu sou apaixonado pela cidade. Sou apaixonado também por minha família, por meus amigos, por minha vida aqui. Então, assim, claro que seria a realização de mais um sonho. Eu não digo nenhum sonho, mais um, porque eu mesmo já realizei vários na minha profissão. Mas quem sabe, né? A gente nunca pode cravar uma coisa. Mas hoje eu digo pra você, hoje eu não penso em sair, em ir pra fora, porque eu realmente estou muito feliz, né, com o que eu faço. Fazendo meu joguinho ali de vez em quando, fazendo a minha cobertura. Quando eu soube, né, que eu ia ficar na edição, ia fazer menos jogos, eu pensava assim, né? Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer com o futebol? E o chefe, não, aqui dentro do estúdio você vai poder comentar e tal, não sei o quê. Eu falava, ele tá querendo me enrolar. Mas não é que não tava, não, porque agora eu consigo puxar minhas tabelinhas ali e tal, vou mexendo aqui. Aí eu peço entrevista, tenho amizade com jogadores. Grava aí, manda pra mim aqui, não sei o quê. Então, assim, é um tipo de conteúdo que antes não tinha como colocar, mas lá dentro do jornal eu consigo. Então hoje, mesmo sem estar na rua, eu consigo levar mais conteúdo de futebol para o jornal do que quando eu tava. Então, assim, não foi enrolação dos chefes. Realmente, essa liberdade é muito bacana de ter e eu fico muito feliz com essa confiança também que eles depositaram e depositam em mim também. Muritiba, a TV Subaé é o principal veículo de comunicação de Feira de Santana, de maior alcance, pelo menos. Mas a TV, ao mesmo tempo, também é a mais querida e também é a que mais recebe crítica. O pessoal critica bastante a TV Subaé por vários motivos. Coisas que eu ouço. Assim. Repete muito pauta, todo ano tem a mesma história, fala pouco da política da cidade. Na sua opinião, falta algo na cobertura jornalística da TV ou não? É isso mesmo, é a pegada da TV, o papel da TV é esse mesmo? Eu acho que a gente mudou muito, tá se reinventando bastante. E um dos pontos principais foi essa mudança, né, do jornalismo, do telejornal, ele crescer aqui. Antes, quando a gente tinha, sei lá, uns 20, 30 minutos, você mal deixava, às vezes, uma fonte falar, né? Você tinha um assunto importante, você tinha que ser rapidinho, curtinho, não dava para falar de tudo. E eu acho que hoje em dia a gente aproveita isso melhor. Claro que tem muita coisa para você melhorar ainda, né? Mas eu vejo muito conteúdo hoje que antes a gente não tinha. Coisas que a gente aprendeu até com a pandemia. Porque, por exemplo, com a pandemia, a gente cortou praticamente viagem, né? E ficou muito com a questão do Skype. E hoje a gente utiliza o Skype quase todos os dias. Né? Para você entrevistar prefeito de outra cidade, um assunto que às vezes é forte, mas fica longe, mas faz parte da nossa área de cobertura. Hoje a gente consegue falar, hoje a gente consegue puxar uma página ali no G1 que está em destaque. Então, assim, Velame, eu ouço também essas mesmas críticas e a gente conversa sobre isso lá justamente para tentar melhorar. Né, tentar mudar um pouco a forma de ver determinado conteúdo, ouvir pessoas diferentes. Então, acho assim que é um processo de evolução, né, que melhorou muito, na minha opinião, do que era, né, há, sei lá, 3, 4, 5 anos. E eu acho que a tendência é melhorar ainda mais. Né? Da mesma forma que você está falando aqui, a gente ouve em outros lugares, a gente tenta fazer formatos diferentes de coberturas, de matérias, sempre tentando dar uma repaginada, por mais que alguns assuntos, né, não tenha como a gente fugir. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, mas muita coisa a gente também já conseguiu mudar e melhorar. Você falou aí do jornalismo na pandemia. Sim. Que foi realmente uma mudança para todo mundo que faz jornalismo. Para mim, eu estava na rádio na época, foi cansativo, difícil. Porque eu praticamente, a gente fazia o Café das 6 junto, Sim. inclusive, logo quando começou a pandemia. E aí depois eu tive que assumir um horário a mais, justamente por conta da pandemia. Eu ficava meio-dia também, fazia o programa de manhã, ficava um programa meio-dia. Aumentou o trabalho de nós jornalistas bastante. E foi um período complicado. Como é que foi lá na TV? Tinha restrição, você até falou isso aí, de profissional que não podia ir trabalhar, que era grupo de risco, tinha que trabalhar de casa. Como é que foi esse período para você? Porque a TV não podia parar, mas era complicado, porque às vezes não tinha profissional. Como é que foi esse período lá na TV? Eu digo para você que foi um dos períodos mais difíceis lá, porque assim, a nossa equipe, né, se você considerar, não é uma equipe grande. E você pegar o que não é grande e diminuir mais ou menos ali na metade, né? Então, assim, o pessoal que estava em casa começou a fazer ao vivo, não sei se você lembra, né? Muito ao vivo de casa, né? Com, enfim, matéria de casa, imagine. Tipo de coisa que você nunca imaginava, né? Mandava material e faz aí de casa. Então, assim, a gente procurou
utilizar, né, o máximo de recurso possível, principalmente tecnológico, para tentar se virar. Mas a gente que estava ali na rua passou muito sufoco, né? Porque assim, eu tinha a função de repórter, mas tinha dia que tinha que dar suporte na edição, tinha dia que dar suporte na apresentação, tinha dia que tinha que ficar até de noite. Então assim, foi um período difícil porque estava todo mundo muito assustado. A gente ia pra rua, você ainda conhecia muito pouco da doença, não tinha vacina. Então você trabalhava com medo, né? Com receio. Aquelas matérias sempre complicadas, de você ter que, por exemplo, mostrar quem não tá usando máscara ali. Então você já via como era visto como inimigo para algumas pessoas. Então, assim, acho que do tempo que eu tô na TV, né? Já são 9 anos. Esse foi um dos períodos mais difíceis. Período que todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que se doar um pouquinho mais, todo mundo trabalhou com medo, praticamente. Não teve esse, né? Não tinha como. Principalmente no começo. E eu lembro ainda, né, que eu estava fazendo uma matéria, alguma coisa, algum problema do Minha Casa Minha Vida até, e tinha aparecido o caso de Covid no Brasil e tal. E eu tava lá e eu lembro que eu falei até no carro no dia, né, 6 de março de 2020. Eu falei assim, rapaz, vai aparecer agora em feira. Depois, o último evento que a gente foi o meu aniversário, que foi no dia 5. Aí. Lembra não? A gente saiu, comemorou o meu Verdade. aniversário e tal. Dia 6 teve o caso, depois passando 2 anos sem fazer nada nessa vida. Verdade. Eu lembro que eu tava lá e falei assim, rapaz, só falta aparecer agora o caso em feira. Eu brinquei, né, com um cinegrafista dentro do carro. E aí o telefone tocou assim uns 10 minutos depois. Adilson, larga tudo aí e vai cobrir o primeiro caso de Covid em feira. Aí eu falei, não é possível, velho. No Nordeste. Foi o primeiro caso na Bahia, no Nordeste. Eu falei, não é possível, não. Isso aí não é brincadeira. Aí eu falei com o cinegrafista e os caras, sai daí, você acha que a gente vai cair nessa? Até o pessoal acreditar. Sério mesmo? Eu falei, primeiro caso. Tá indo. Teve que largar a matéria lá pra cima. E eu lembro que nesse dia eu entrei ao vivo pra TV Bahia, pra TV Subaé, Globo pra News. Globo News, pra Brasil. Teve o que tinha de programa que eu nem conhecia, eu entrei ao vivo pra poder falar desse primeiro caso de Covid aqui em feira. E foi o início de tudo, né? A partir daí mudou, foi tudo. Começou afastamento, começou mudança de jornal, dinâmica e tudo mais. Máscara, susto, né? Mas eu vou dizer pra vocês, do tempo que eu tô na TV, acho que esse foi o maior período de adaptação e dificuldade pra gente. Antes de entrar no assunto rádio, que vamos falar estamos falando de TV, né? Vamos falar de Sim. rádio também, que Muritiba Ah. também é um homem do rádio. Eu queria só uma curiosidade. Sim. O que já aconteceu, assim, de esquisito, ou de muito esdrúxulo, ou no ao vivo, ou numa matéria, assim, com você? Aí tem uma coleção aí, se você quiser. Você diz, assim, na rua. No ao uma vivo. coisa assim que sempre rolam umas paradas estranhas, né? Sempre, sempre. Pronto, já que a gente tá falando de pandemia, você lembra das filas da Caixa, né? As filas da Caixa. E a gente cobria, né? Pra poder mostrar ao pessoal em busca do auxílio emergencial. Então, aquelas filas que dobravam ali. E eu lembro que eu fui pra entrar ao vivo um dia, né? Nessa fila. E aquela loucura, aí você ouvia, era trânsito, o povo gritando, aí eu lembro que tava chovendo, você ouvindo o pessoal aqui no ponto, e aí veio doido. Doido é terrível quando você vai entrar ao vivo e aparece um doido. Aí pronto, aí o cara tava em água, enchendo o saco, e eu vou aparecer agora, aí botava a câmera pra cá, aí quando a gente virou pra um ponto que já tava assim, Adilson, posiciona que vai entrar. Aí o cara chegou assim, tipo assim, atrás de mim. Quem nunca viu um homem nu, vai ver agora. Eu vou tirar a roupa aqui agora. Meu amigo, eu sei que me chamaram pra... Aí, Muritiba, Adilson, é com você. Aí eu falei, a gente tá aqui na fila. Aí o cinegrafista foi, tipo assim, jogando pra galera da fila. O doido seguindo a gente. Aí eu tive que ouvir o que estavam falando comigo, né? Pensar num texto e ainda olhar o doido pra ver se o que ele tava fazendo. Então esse ao vivo, eu não, se você me perguntar o que foi que eu falei, eu não faço ideia. Mas foi os 2 minutos mais longos da minha vida. Aí quem vê lá, Meu Deus do céu. vê o cara falando alguma coisa errada, pensa, só pra aí, tá errando. Não sabe o perrengue que o cara tá passando, né? Essa foi boa. Você perguntou de, né, na rua, né? Agora deixa eu contar uma no estúdio. Você sabe que a gente vai ali pro jornal, o jornal é muito grande, por mais que você edite, escreva e tal, você sabe mais ou menos do que vai falar, mas você não sabe o que tem ali, porque é muito texto, né? Quando a gente imprime o jornal, ele dá mais de 50 folhas, dá mais de 50 laudas. Então, assim, teve um bendito dia que eu tô aqui, né, e tem o TP ali na frente, claro que eu vou lendo, eu saio muito dele, mas eu sigo ele, né, porque a gente precisa dele. É o guia, TP é o guia. Né? Eu sei que eu apresentei o primeiro bloco e tal, e o negócio blup,
apagou e tinha entrado uma matéria, né? Até então eu falei, não, aqui que termina essa matéria. Quanto tempo tem? 3 minutos? Ele vai voltar. Quem disse que voltou, velho? E ficava a tela azul, e ficava a tela preta. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, eu suava. Eu falava, rapaz, ok, não vai sair nada aqui. Eu só olhava, tipo assim, falta d'água. Aí eu falava a primeira coisa que vinha na minha cabeça de falta d'água. Aí foi o primeiro bloco. Eu falei, pô, no segundo ele vai voltar. Quem disse que voltou? Não. Foi segundo, terceiro, quarto bloco, que o jornal, assim, dentro do que dava pra fazer, deu. Mas depois disso aí, foi a vacina, sabe? A vacina lá do estúdio pra o que acontecer agora eu tô preparado, foi depois dessa. O TP desligou no primeiro bloco e foi até o final do jornal com tudo desligado lá. Eu só sabia qual era o próximo assunto. Essa é a vantagem do cara participar da elaboração do jornal. As Porque que se é escreveu, só eu um lembrava. As apresentador outras- pra chegar lá e ler o TP, ele não ia saber o que tava no TP. Entendeu? Aí essa é a vantagem do cara ser também o editor, acompanhar toda a elaboração do jornal. Aí as coisinhas assim que eu escrevia, eu lembrava mais ou menos. Né? As que eu não escrevia, eu falava, pô, eu vi essa matéria, ela falava de alguma coisa. Sempre você foi. Sabe aquele exercício? Você já assistiu Quem Quer Ser um Milionário, não já? É. Foi mais ou menos aquilo ali. Eu fui lembrando uns negocinho assim. Eita. Fui lembrando uns negocinho assim, aí fui puxando e falando. Devo ter gaguejado um bocado, nesse eu nem vou assistir de novo, mais nunca na minha vida, por mim exclui. Mas foi um sufoco que eu digo pra vocês. Depois desse dia, eu comecei a me cuidar ainda mais lá dentro, porque se acontecer de novo, eu sei pra onde eu vou me sair, porque eu não estava preparado. E eu passei aperto mesmo no ar. E depois dessa, a gente tem que tomar uma dessa pra você ficar pronto. Se der errado, o que é que eu vou fazer? Pronto, agora eu sei. Já sei mais ou menos agora o que aconteceu, eu tô preparado. A gente falou muito de TV aqui, Muritiba, mas você também, inclusive eu lhe conheci Sim. no rádio, né? A gente se Verdade. conheceu lá na Globo. Como é que o rádio entrou na sua vida? Rapaz, o rádio foi uma história engraçada também, porque assim, eu nunca pensava em fazer rádio. E eu lembro Dois, quando... também nunca pensava em fazer. Nunca mesmo. Eu lembro que quando meu chefe, né, o Lomes, Rafael Lomes, me chamou, ele falou assim, ó, você já fez rádio? Eu falei, não. Vai ter um programa de esporte. Você falar aí 1 hora de esporte, eu falei, bom, esporte aí, tá beleza, aí tá beleza. E eu lembro que na época, né, ele foi me soltando e tal, que eu tava livre pra fazer o programa. E aí eu fiquei, rapaz, mas eu nunca fiz. E eu tava acostumado, Velame, a, você sabe, né, entrar ao vivo na rua com 1 minuto e meio, 2 minutos. Então falava nisso. Aí eu pensei, pô, eu com 1 hora, o que que eu vou fazer com 1 hora de rádio? Então, assim, de um lado eu ficava inseguro por conta disso e pela falta de experiência, né? E por outro eu falava, não, mas é de futebol. De futebol a gente vai bater na resenha aqui, quando pensa que não, já foi. Então eu lembro que na época, né, até sugeri nosso amigo Ari Sacramento, que estudou O maior comigo, contador de piada ruim de Feira de Santana, Ari Sacramento. sugeri ele para fazer o programa comigo, felizmente foi aprovado e a gente se jogou lá no Zona Mista, né? Que era uma resenha Era muito danada, massa. Era um programa de muito esporte. Engraçado. Mas era aquele esporte tipo, sem compromisso. Na resenha. 1 hora de resenha. E a resenha desses caras era muito engraçada. Eu participei algumas vezes. Era muito engraçado. Principalmente porque Ari ele é muito ruim em piada. Mas ele acha que ele sabe contar piada. Então sabe aquele cara que ele é engraçado porque ele não é engraçado? É Ari Sacramento, pô. É por aí mesmo. E aí, ele falava as bobagens dele lá, sem graça nenhuma, e esse sujeito passava 3 horas rindo. É porque o me falou, é engraçado de não ser engraçado. Porque ele acha que ele é engraçado. Então ele acredita muito que ele é engraçado. Então ele fazia os piores comentários possíveis achando que era engraçado. Mas era muito sem graça, Maju. Pense num negócio que era... Mas era muito engraçado por conta disso. Era tão sem graça Que era que engraçado. ficava engraçado. Não dá pra entender, só quem ouviu mesmo. Só quem que- ouvia. O programa era muito bom, era muito legal. Infelizmente, durou, sei lá, 2 anos, né? Por aí, eu lembro que acabou o contrato, né, do programa, que ele era de rede. E aí acabou, teve que acabar também, né? Eu fazia, na época, um programete lá com o Velame, eram uns 15 minutos. 15 minutos É. de esporte no Café das 6 e o Zona Mista de noite. Aí eu lembro que acabou o Zona Mista, o pessoal ainda teve um projeto lá chamado Esquenta, que era um programa musical também, até que me convidaram para fazer o Café das 6 junto com o Velame. Aí eu fiquei, rapaz, 1 hora de esporte, vai. Agora 2 horas com o Velame, falando de política, de todos os outros assuntos, será? Então, assim, eu fiquei com muito receio na época, eu lembro. Quem me deu coragem foi ele.
não, venha, que aqui a gente vai mandar ver e tal. E quando ele fala, você já sabe, né? Você não duvide nunca das coisas que ele fala, não, viu? Eu convivi muito tempo ali, ó, todos os dias, de manhã cedo com ele. E todas as vezes que eu temei, eu me dei mal. Então, eu não temo com velame. Então, assim, ele falava, pode ir, pode aventurar, venha, vai dar certo. E esse foi o combustível necessário para funcionar, né? O Café das 6 foi uma experiência muito bacana. Eu, Velame e Robinho, é uma época, assim, que a única coisa ruim era levantar 5 da manhã. Mas chegando lá, já ficava bom, né? Depois de 6h30 ficava. Até 6h20 Quando eu ainda tava mesmo. dormindo lá no ar ainda, né? Era só um bom dia. Todo mundo. A gente pegava depois de 7 horas da manhã. Até lá a gente enrolava. E no começo ele botava umas câmeras, né? E, nossa, de 6 a 6h30 só tinha gente bocejando. Pode procurar aí que tem figurinha dos três bocejando aí no WhatsApp. A galera que assistia ficava velho, dando print print da gente da gente lá, bocejando. com cara de sono, bocejando e tal. Era a maior resenha. Porque foi durante a pandemia, não foi? Não, foi antes, mas durante a pandemia também. Mas foi antes. Começou antes. Pra contextualizar essa galera, já que isso é um programa que vai ficar gravado pra além da eternidade aí. Aí, mais uma vez, Só pra sem pressão. contextualizar. Porque esse foi um projeto que rolou aqui em feira que a gente fez parte, que foi muito bom. A Rádio Muito Globo bom. veio pra feira num projeto sensacional. E nós somos uns dos escolhidos para fazer parte do projeto. Então, me deram o Café das 6, que era um programa de rede. Tinha no Rio, em São Paulo. E aqui em feira era a gente que conduzia. Muritiba, inicialmente, ele fazia só o esporte do Café das 6. Depois ele fez parte da bancada do Café das 6. A Rádio Globo a programação era sensacional. A gente interagia lá, às vezes, com Otaviano Costa. Era muito bom. Que tinha um programa logo depois do nosso. Tinha Léo Jaime, Adriane Galisteu, Fernanda Gentil. A gente só convivia com fera, pô. Era um negócio assim, uma rádio sensacional que tinha aqui em feira. Infelizmente durou pouco tempo o projeto, mas foi um projeto que foi muito legal ter feito parte, né? Foi bom enquanto durou, né? Foi muito bom enquanto durou. E o Café das 6, ó, tá aí outra coisa que eu ando nas ruas às vezes e a galera me para e fala: velho, vocês têm que voltar ao Café das 6. Até hoje Você, Robinho e Muritiba, era a melhor coisa que já aconteceu no rádio de Feira de Santana. Eu não saio muito no meu condomínio e tal, mas uma vez eu fui pra uma festa no meu condomínio. Sim. Velho, umas 4 pessoas no meu condomínio. Pô, Velame, você quer Velame? Rapaz, eu ouvi o Café das 6. Ouvia vocês no Café das 6. Eu levando minhas Essa filhas frase. pra escola e o Café das 6, pô, vocês têm que voltar ao Café das 6. Pô, você, Muritiba e Robinho, é um trio melhor que tinha e tal. E a gente tinha uma afinidade por ser amigo também, né? A gente criou uma afinidade de amizade muito grande. Então a gente dava as notícias, triste, ruim, boa, mas de um jeito diferente. Querendo ou não, a gente conseguia encontrar uma forma diferente de fazer um programa. A dinâmica era de rádio. legal. Era uma dinâmica muito legal. Tinha um quadro que chamava Que História é Essa? Antes do Porchat, viu? O Que História é Essa? Era um quadro do Café das 6, bem antes desse Que História é Essa do Porchat. E a gente, nesse quadro, velho, tem até umas gravações lá. Se você botar Saía no cada Spotify coisa aí, lá tem alguns Que História é Essa lá no Spotify da gente. Era muito engraçado, a gente ria demais. E a galera gostava. Tá aí uma coisa que eu tenho vontade de voltar a fazer, um programa eu, Muritiba, Robinho, Poli, né, que também participava. Sim. Então foi Agora, muito legal. fez tanto sucesso o Que História é Essa que o pessoal pegava e mandava pra gente, né? Mandava pra mim, ó, esse aqui cabe, viu? No Que História é Essa aqui, ó. Essa história aqui, ó. Então a gente... E até hoje eu ouço isso também. Eu via vocês no Café das 6. Então, ali realmente marcou muito, né? Foi uma época muito boa. E depois do Café das 6, né? Que Velame quis sair, né? Da rádio. Que a rádio me fez a proposta pra assumir a bancada no lugar dele. Aí foi a mesma coisa. Eu falei, rapaz, não vai dar certo, não. Sem Velame aqui, esse negócio não vai andar, não. Aí ele também me deu incentivo. Vai, você consegue e tal, vai ser bom. E foi mais um desafio na minha carreira, porque assim, eu apresentava o programa com ele, mas com ele direcionando, eu era ali o co-apresentador, né? O copiloto ali, tava ali pra dar aquele suporte. Mas você levar o programa é diferente, é completamente diferente. Porque é você que dita o ritmo, você que dá a dinâmica. E eu não me via preparado pra isso. Eu fazia isso com esporte, mas com um programa como esse, então assim, foi mais um desafio, né? Que eu topei e felizmente também deu muito certo. Né? A gente, enquanto durou a Rádio Globo, a gente continuou
com o Café das 6, né? Depois ficou eu, Robinho e Luiz e Farias. Até que o programa acabou, né? A rádio acabou, na A verdade, rádio, né? Acabou, entrou uma outra rádio no lugar e eles me deslocaram da Rádio Globo para Jovem Pan. E hoje eu apresento junto com Elcimar Pondé, né, o Café das 6, que vai de 7 às 8. Café das vai 6 mais não, né? O Café jornal... das 6 não. Ó, fiquei na cabeça. O Jornal da Manhã, que não vai de 6 até às 8, vai de 7 às 8. E também é muito bacana, mas completamente diferente, né? É um jornal mais sério, tem muito comercial, já o conteúdo dele já é um pouco menor comparado ao Café das 6. É um programa diferente, bacana de fazer. E que, se hoje eu tô lá também, eu agradeço muito a Velame, que foi quem me incentivou bastante, sempre me deu força, nunca me deixou desistir do rádio. Maju, você tem pergunta pra Muritiba? Tenho sim. Agora é minha vez, mano. Vamos lá. Mas é que a gente sabe que a rádio e a TV são 2 formatos completamente diferentes. E pra você, como foi no começo? Você já estava acostumado com a dinâmica da TV, né? Como foi pegar a rádio? Você sentiu muita dificuldade? Pra você foi fácil? Como você disse, tinha uma dinâmica de amigo, né? De uma resenha. Então, como foi essa experiência pra você? Fazer os dois, conciliar os dois? Eu digo pra você, hoje, eu tô nesse ponto que eu tô, né? Eu digo que a gente tá sempre evoluindo, mas se eu melhorei muito na TV, foi por conta do rádio. Porque como repórter da TV, eu tava habituado a tempos curtos, né? A trazer uma informação rápida e só a informação. Sem um comentário, sem um improviso, muito seco. Então eu me via muito assim. Esse foi o principal obstáculo, né? Quando eu pensei em ir pra rádio. Eu falei, rapaz, eu não tenho as manhas ainda de improvisar, de sair. Porque você não vai ficar improvisando, saindo de um assunto, falando besteira. Você tem que ter conteúdo, né? Tem que saber pra onde você tá indo. E a coisa é que você decide ali, na hora. E o rádio te dá isso, né? Essa prática do dia a dia no rádio, sempre surgindo uma coisa ali, outra aqui. Você ter mais tempo pra você falar, né? Colocar sua opinião, comentar. Então, assim, no começo eu tive dificuldade de me adaptar ao rádio por conta disso. Depois que eu consegui me adaptar, conhecer um pouco mais do rádio, entender a dinâmica, que eu trouxe isso para a TV, aí me ajudou demais. Eu acho que trabalhar no rádio, né, e até hoje trabalho, foi fundamental para o meu crescimento como profissional lá da TV, né? Porque é aquilo. Um vive sem o outro, mas juntos a combinação é boa demais, viu? É verdade. Eu acho, inclusive, que eu só consigo fazer esse programa hoje aqui por conta da minha experiência no rádio. É fantástico. Se eu não tivesse passado pelo rádio, que eu nem gostava de rádio, fui parar lá na Globo por um convite meio doido assim também. Um negócio... Quando quem me chamou, eu falei, rapaz, você chamou a pessoa errada, nem de rádio eu gosto. Não, mas a gente quer alguém que não é de rádio. Aí eu fui parar lá e deu certo. No início, inclusive... Muritiba fala que eu incentivei muito ele aqui e tal. O rádio, mas a gente tem que reconhecer aqui, Robinho. Que quando eu fui pro rádio, Robinho. uma das vezes das coisas que eu pedi lá foi, ó, eu quero que meu operador seja Robson Brito. O pessoal, não, mas Robson é de outro lado. Eu falei, não, mas tem que ser Robson. Robson é um cara sensacional. Tipo, ele é perfeito pra esse projeto. E não deu outra. Ele nunca tinha feito jornalismo, programa de jornalismo. Imagine. Robinho era locutor. Nasceu pra isso. E aí Robinho foi pra lá e no início eu falei, primeiro quando eu fechei lá com a Globo Pessoal, com o Rafael Lomes, com todo mundo, falei, ó, não me cobre nada em 3 meses. Eu não sei fazer isso, não. Eu vou jogar nas costas de Robinho. E vou aqui vendo o que é que vai dar. E realmente, velho, era muito ruim. Quando você falou que fez o jornal que era muito ruim, nem me lembro. o Café das 6 no início era muito ruim. Era muito ruim. Tipo, era horrível. E graças a Robinho, dava pra ouvir. Graças a Robinho. Que eu ia jogando pra ele lá, né? Com aquela voz bonita dele, aquele jeito dele. Aí você falou, agora conseguia... eu lembrei de uma coisa aqui. Deixa eu te interromper, não esquece Claro. não. Que a gente, eu lembro do começo do Café das 6, que tava lá desde o começo, não apresentando, mas com o esporte, né? E Velame separava assim, um monte de notícia, 200 notícias lá, e fazia, falava, e agora, o que vai vir depois e tal. Então assim, o programa, que no começo tinha, sei lá, umas 30 notícias, quando a gente já tava habituado, tinha vez da gente fazer com 6, 7. Isso que eu ia falar também. Então, o roteiro, ele ficou mais prático e mesmo com menos notícias, passou a ter muito mais conteúdo. Muito melhor. Muito melhor. Então é a transformação. Aí era isso. Aí Robinho vinha e eu tinha que ficar jogando. Tinha muita notícia, mas eu jogava tudo pra ele. E aí faziam um comentáriozinho tímido aqui, eu tô ali e tal.
E o programa era ruim. Mas era ruim mesmo. Tipo, era muito ruim. Aí, Modesta, né? E aí, meu Não era amigo... ruim nada. Só que a gente foi começando eu fui começando a entender tal, as coisas, foi melhorando. E aí veio o Poli, que encaixou, feito uma luva também. Ficou eu, Poli e Poliana Rodrigues, que era repórter da TV Subeto também. Entrou e fazia o Poli e Robinho. E aí o programa deslanchou. Quando deslanchou mesmo, porque aí Muritiba veio depois, já era do programa também. A gente já fazia resenha todos os dias, mas era só no esporte. Depois que ele veio para fazer parte da bancada. E é isso que ele falou. O programa que tinha 30 notícias passou até 5, 6 notícias. Porque a gente conseguia. E hoje, se você me der 1 hora e 1 notícia, eu faço o programa. Entendeu? Lá na Band, às vezes, agora quando eu tava lá, às vezes eu fazia 3 blocos com 2 notícias. Então, quando você pega a cadência do negócio, do rádio, que você começa a ouvir o ouvinte também, aí o cara manda uma mensagem, aí você já conversa com ele. É quando você tem um cara como o Robson Brito na bancada, que você levanta a bola, ele chuta, aí você volta de novo. Ali não fura nunca, ali só pega... Então você sabe, quando você tem esse entrosamento, é bom demais. E o rádio dá isso, dá essa experiência de você, quando colocado numa situação difícil, você levar e daqui e levar. Algumas vezes acontecia de acabar o programa, tipo assim, faltando 10 minutos pra acabar o programa, ter acabado as notícias. E aí, velho, você levava tranquilamente. No início, quando acontecia isso, corre aí, pega aí, entra na G1 aí, era terror, velho. Então, Belame, era por isso que no início o Muritiba disse que você levava 30 notícias? Pra não isso, ter espaço pra comentar. Eu levava muito, a gente fazia... Pra não ter espaço pra comentar, só a Globo Nacional mandava um pré-roteiro todos né? os dias de noite. Então eles já mandam, tipo assim, chegava até 6 horas da manhã, chegava. Um pré-roteiro que era da Globo, que era tipo assim, pra gente seguir a primeira hora naquele pré-roteiro. E tinha um roteiro local que a gente juntava. Então, vinha aí, meu, tinha, sei lá, 30 notícias mesmo. E tinha dia que não dava, faltava, entendeu? Que a gente fazia tão rápido, tão querendo se livrar das coisas, que faltava. Aí, 10 minutos acabou, você ficava, eita, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer agora? Mas era massa e a gente foi aprendendo e tal. Eu confesso e digo sempre, eu não gostava de rádio, pô. Eu ouvia rádio por obrigação da profissão. Eu não gostava porque a maioria dos profissionais são ruins, fala muita besteira, tem uns assuntos arrastados, umas conversas chatas. Então eu não gostava. E aí, quando eu fui, eu queria fazer totalmente diferente disso. E ainda bem que eu consegui, porque no início eu não consegui. Então eu ficava super decepcionado. Falava, eu sou tão ruim quanto esses caras que eu critico. E depois a gente conseguiu fazer dar certo. E eu fico com orgulho que eu não falo isso. E eu não achava que o programa era bom até quando eu saí. Quando eu saí, que as pessoas me paravam na rua e ficavam, velho, por que você saiu? O programa era o melhor programa que tinha em feira e tal. E aí que eu comecei a olhar assim e falar, pô, realmente, o programa era muito bom, era muito legal. É bom. E eu escuto isso até hoje. Então o pessoal até hoje me para e fala isso. Então isso é massa. E é um legado que a gente deixou, inclusive, porque eu já ouvi de estudante também que chega e fala, pô, eu gostava de ouvir. E isso é importante. Mas, Muritiba, para encerrar nosso papo, certo, acabar a nossa conversa aqui, você, além de ser um cara apaixonado por futebol, por esporte, também é um cara que adora filme. Ele tem um Instagram de filme. Ele tem um Instagram que ele posta lá, coisa de filme. Pipocantinho. Pipocantinho. Isso. @pipocantinho. Entra lá pra você ver. Ele dá dica de filme. Então eu quero que você me diga, se você pudesse recomendar só um filme, a pessoa vai morrer amanhã, só tem um filme que você pode assistir. Qual é o filme que você indica pra essa pessoa assistir? Esse tipo de pergunta não se faz. Mas aí você me joga na parede e eu vou ter que recorrer à minha tatuagem, né? Eu tanto gosto desse filme como pra mim é sensacional. Na verdade eu tatuei os dois, né? Que é Donnie Darko e Efeito Borboleta. Então são filmes assim que marcaram a minha vida, tanto que eu eternizei, né? Que falam muito sobre o tempo, né? E sobre as coisas da vida. Se tivesse que juntar os dois, né? Eu acho que eu diria que cada decisão da gente tem um peso, né? É um tempo que a gente, entre aspas, passou aqui que fez com que uma coisa lá na frente mudasse, né? Então eu acho que esse filme ele provoca muita reflexão, né? Os dois em si. E um pouco mais complicado, Donnie Darko, ele é um pouco mais difícil de você entender, Efeito Borboleta é um pouco mais claro, mas se vai morrer amanhã, não, assista esses dois filmes.
Efeito Borboleta e Donnie Darko, eu acho que pra mim são... Borboleta, o Efeito Borboleta é um filmaço, eu lembro, assim, e é que você volta, ele descobre um jeito de voltar No tempo, né? E Se aí você ele... pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Nossa, absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque, assim, até minhas escolhas erradas foram fundamentais para que hoje eu chegasse onde eu estou. Então, assim, eu vejo muita gente falar assim, ah, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, não queria conhecer tal pessoa, não queria ter feito isso. Mas até esses erros da gente são importantes na nossa construção. Então, assim, eu penso que se eu pudesse voltar no tempo, eu ia ficar desesperado. Porque eu queria agir exatamente da mesma forma para que tudo ficasse do jeito que está hoje, sem mudar nada. Eu sou uma pessoa muito feliz na minha vida, com meus amigos, com minha família, com meu emprego, com meu futebol. Então, assim, graças a Deus, né, eu só tenho motivos mesmo para agradecer sempre. E ainda bem que não tem como voltar. Mas se tivesse, eu ia tentar fazer a mesma coisa. Eu pergunto isso para você, vou fazer para Maju. Maju, você, qual é o filme que você recomendaria? Eita. É difícil, né? É difícil. É muito difícil. E agora me deu um branco total. Vou lhe dar um tempinho Eu pra não você lembro pensar. nenhum filme O que eu meu é assisti. Forrest Gump. Pra mim Ah, é sensacional. também Eu sou incrível. apaixonado por Forrest Gump. Mas antes de terminar, eu lembrei aqui Sim. que eu pedi pra galera mandar pergunta e me mandaram 2 perguntas. Olha, vamos lá. Me mandaram 2 porque eu vou fazer pra você. Um é, tá solteiro, Curitiba? A outra é do nosso grande brother João Guilherme, Sim, que ele sim. pergunta: de onde surgiu o Fala, que é uma marca do Muritiba no rádio, é Fala, minha galera. E o nome da associação Baigon, que é o nome da associação dele, que é a associação mais organizada de futebol, mais organizada que a CBF, é a Associação de Futebol de Muritiba, que o nome é Baigon. Vamos lá. Não. Começando Não pela tá primeira- solteiro. Não estou solteiro. Ele perguntou de onde surgiu Fala Galera, né? Fala, minha galera. Da Associação Baigon. Né? A história, Velami, com a Associação Baigon é fantástica pelo seguinte. A associação surgiu, né? A gente, você sabe, né? A amizade de colégio, geralmente, quando acaba, desfaz, né? Cada um vai para um canto. Então, assim, o Baigon era um time do colégio que eu juntava, né? Não eram os melhores, era na amizade. O time não era bom, não. A gente chegou a ganhar alguma coisinha, mas era ruim. E assim, quando acabou o colégio, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com meus amigos, né? Cada um para um canto, tem que reunir esse pessoal. E foi aí que decidi criar a Associação Baigon, né? Que juntava os amigos do Baigon lá da escola e mais os agregados, né? Os que foram chegando. Então assim, eu falava, pô, aí vem a questão da minha inquietação imensa que eu tenho. Pô, mas se eu vou fazer vou fazer um baba normal, por que eu não faço alguma coisa diferente? Eu faço jornalismo, o que é que dá pra gente fazer aqui? Vou filmar o baba. Vou filmar o baba todo e contar tudo, fazer um negócio organizado. E foi a partir daí que eu comecei a filmar os babas da associação. E desde o primeiro vídeo, fala galera da Associação Baigon. Então esse fala galera veio dos vídeos da associação. E eu sou tão grato aos babas da associação porque é o seguinte, quando meu chefe me chamou, né, para falar, ó, a gente tem interesse que você seja repórter aqui, mas a gente precisa de material de vídeo. E assim, eu como Você estagiário... já tinha um monte de associação. Eu não gravava passagem, né? Era só minha mão que ficava lá, não tinha material de vídeo. Aí o chefe falou assim, você tem uns materiais aí da associação, né, que você grava e tal? Eu falei, eu tenho. Ele, separa uns 5 aí. Eu fiz, meu Deus, só tinha loucura, né? Eu falei, rapaz, e agora? Eu peguei aqueles 5 melhores ali, tinha uns mais elaboradinho, mas tinha. Aí separei e mandei, né? E foi justamente esse material que foi lá para Salvador e foi aprovado. Então, assim, além da minha paixão pelo futebol, eu sou grato, porque a Associação Baigon contribuiu muito, né? Pra gente... Pra eu poder, né? Entrar na Vocês estão profissão. assistindo a gente no YouTube aí. Quando acabar aqui, já pode digitar aí Associação Baigon. Você vai ver, rapaz, é organizadaço. Ele faz uma reportagem depois de cada baba, falando tudo direitinho e tal. Ele conta, o Muritiba sabe quantos gols ele fez na vida dele. Tá anotado, tá filmado. Não é brincadeira, não. E tá filmado. Tá filmado. Pra não Ele, dizer que tá... ele é o doido das planilhas, ele tem planilha de tudo, ele sabe de tudo, velho. É um cara impressionante. Ele falou que tem essa inquietação e tem mesmo. Tudo ele quer fazer diferente, organizar, tudo certinho. E o nome Baigon é porque quando surgiu lá em 2006, que a gente era pequenininho, era muito de turma rival, né? A gente era rival, turma C era rival da turma B. E eu lembro que a nossa turma rival, o nome do rapaz, né, do goleiro e do líder da outra turma era Barata.
A gente, pô, como é que a gente vai exterminar barata? Baigon. E aí pronto, aí ficou Baigon e até hoje eu tô levando esse nome aí pra tudo. Mas foi isso. É isso aí, Muritiba. Muito bom receber você aqui, bater esse papo. Eu tenho certeza que quem assistiu curtiu. Você é meu amigo, né? Um dos poucos que eu tenho na comunicação. Amigo de verdade, tenho muitos colegas, mas amigo mesmo eu tenho poucos. Você é um deles. E por isso, quando eu pensei, vou trazer alguém na comunicação, eu pensei, pô, tem que levar Muritiba. Até porque é a nova Madalena Braga de Feira de Santana. Nunca É porque Madá é impossível Nunca, alguém nunca. que não gosta. Muritiba tá indo nesse caminho. Todo mundo adora mundo ele. gosta. Quando eu falo, não, sou amigo de Muritiba, pô, você é amigo de Muritiba? Pô, velho, aquele cara é massa. O pessoal Tal. pensa que a gente é do outro mundo, né? Pensa que é um ET. Mas não, Mas é isso. Valeu. Obrigadão por ter vindo aqui. Eu que te Você é meu agradeço. brother. Pra mim, uma honra imensa estar aqui com você, com o Maju, fazer parte do que tá sempre assistindo, né, pelo YouTube. Imagine sentar aqui. Pra mim, já mais um sonho realizado ser entrevistado por você aqui no seu programa. Deixe de exagero. Não, você é exagerado também, então eu tenho que ser. Tem que estar no mesmo nível. Então é isso aí, Maju, se despeça dos seus milhares de fãs que estão acompanhando a gente agora. Ainda bem que você falou isso na hora certinha, tinha acabado de chamar de exagerado. Eu lembrei agora de uma coisa, quando a Dilson passou a entrevista toda falando como o Velame incentivou ele, e na nossa primeira gravação, toda gravação eu fico nervosa, mas na primeira eu fiquei muito nervosa, que foi com o Colbert, e aí a primeira pessoa que eu vi, sem ser quem tava aqui dentro, foi a Dilson. Ele falou, você foi muito bem, o que eu não acredito, não tô te chamando de mentiroso. Não, tudo bem. Mas ele falou assim, você foi muito bem, não sei o quê, então tá aí também, não só exagerado, mas também incentivando bastante. Gente, muito obrigada por acompanhar esse programa que tá meio diferente, mas ainda é a gente aqui. E até a próxima. Tchauzinho, muito obrigada, Dilson. Eu que agradeço. Sim, você falou que tinha um palpite pra Copa do Ah, Mundo, sim, que eu não já esqueci isso. aconteceu. Qual é o Opa, seu voltamos. palpite? Eu não tenho como chegar aqui e apostar em outra seleção, a não ser a seleção brasileira, né? Espero não ter queimado a língua, mas o Hexa veio e eu tô aqui já comemorando. Tomara que tenha vindo. Hoje é 30 de novembro que a gente tá gravando. Você tá assistindo isso em janeiro, então a gente não sabe quem ganhou a Copa. Não sei nem se a Argentina classificou, mas eu acho que a Argentina vai ser a campeã da Copa. Viu? E você, Maju? Tô com a Dilson. Ixi, Bora, Brasil. Só eu que sou. Tomara que tenha vindo aí o Hexa. Rapaz, Velame, eu vou te falar uma coisa agora, viu? Você gosta de Eu sou polêmico, contrariar. sou polêmico. Ele gosta, assim, das opiniões adversárias. Não, Ui? É isso mesmo. Faz parte. Então é isso aí, valeu, obrigado por acompanhar a gente. Quarta-feira que vem a gente tá aqui de volta com mais um entrevistado, batendo um papo massa aqui nesse VPQM de verão. Inventei esse nome agora hoje aqui, é VPQM de verão. Ficou bom. Valeu, boa noite pra quem merece.